E mais um colega nosso aqui da Jovem Pan participando da nossa cobertura, o nosso Felipe Moura Brasil, que está no Rio de Janeiro. A gente está tentando contato com ele por imagens. Agora sim, Felipe Moura Brasil. Felipe, boa tarde. Qual a surpresa assim que você viu a decisão, hein, Felipe? Boa tarde, Thiago Berrais, Marco Antônio Villa, toda a equipe da Jovem Pan, ouvintes e espectadores também pegos de surpresa nesse domingo, como eu, que estava no banheiro fazendo a barba, minha mãe me ligou, soltaram Lula, e eu falei, não sei, acho que não, né? Pensei que era fake news e tal, depois eu conferi a informação, estava prestes a sair de bicicleta para ir pedalar até a praia, aí já botei a camisa, já vim aqui para o computador para analisar toda a situação, entender o que estava acontecendo. Aliás, acabou de sair um comentário do Júlio Marcelo de Oliveira, aquele procurador do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, muito bom no Twitter, ele que foi quem esquadrinhou as fraudes fiscais de Dilma Rousseff na época do impeachment. Ele comentou assim, vejam a situação, por acaso um desembargador está de plantão hoje? Por acaso surgiu um habeas corpus para libertar o líder do partido ao qual foi filiado e para quem trabalhou no governo. Seria ele suspeito? Por que seria? Vergonha alheia ganhou hoje uma nova dimensão. Está aí, em doses de ironia, toda a indignação que a gente está sentindo também com esse desembargador Rogério Favretto, que se filiou ao PT, como vocês estão comentando aí, em 1991, foi nomeado para o TRF4 pela Dilma Rousseff, e eu acabei de escrever um texto para a internet em que eu analiso as manobras retóricas usadas por ele nessa decisão absurda de mandar soltar o Lula. O que ele faz é tratar a execução provisória da pena, que é a prisão em segunda instância, como se fosse a prisão preventiva, que é cautelar. Então ele cobra a fundamentação que explicite a necessidade da prisão após condenação em segunda instância, como se ela fosse a preventiva. E aí ele usa por base aqueles requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que é um artigo que define os requisitos para a prisão preventiva, não para a execução provisória da pena, repito, que é a prisão após condenação em segunda instância. Essa é a mesma manobra, eu venho falando muito disso no nosso programa Os Pingos nos Is, usada pelo Ricardo Lewandowski na segunda turma do STF, justamente para contrariar a decisão do plenário da Corte em 2016, que autorizou que todos os tribunais do país de segunda instância mandem prender os criminosos que eles próprios condenaram. E o Favretto também alude ao artigo 93, parágrafo 9 da inciso 9, da Constituição Federal, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aí ele faz parecer que esse fundamentada todas as decisões é essa justificativa da prisão que ele trata como preventiva, mas que é a execução da pena após condenação em segunda instância. Mas não é. O artigo diz que decisões judiciais precisam ser fundamentadas, não que a execução da pena após condenação em segunda instância precisa ser justificada, é o que eu venho batendo bastante nessa tecla, para além daquela fundamentação presente na comprovação dos crimes cometidos pelo acusado. Então, por essa manobra do Rogério Favretto e do Ricardo Lewandowski, lá na segunda turma, não bastaria o tribunal ter provado os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro cometidos pelo Lula no caso do triplex do Guarujá. Quer dizer, seria preciso também justificar como a sua prisão garante a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, que são os requisitos para a prisão preventiva. Então é uma manobra política baseada nessa série de manobras retóricas e ainda tem um clímax, que é quando o Rogério Favretto, eu li a decisão toda, fala do suposto duplo cerceamento de liberdade. O suposto é por minha conta, tá? Ele acusa um duplo cerceamento de liberdade do Lula. E aí ele fala desse cerceamento em relação ao direito próprio e individual como cidadão de aguardar a conclusão do julgamento em liberdade. Ou seja, o Favretto atropela a decisão do plenário do STF de autorizar a prisão de condenados em segunda instância. E instaura no Brasil essa ideia de que um criminoso condenado em segunda instância, se ele é candidato a presidente da República, bom, ele precisa ser solto para fazer campanha, para participar do processo democrático, e nós, a sociedade, precisamos que todos os candidatos tenham os mesmos direitos. Quer dizer, basta um bandido condenado se dizer candidato a presidente, ele vai ser solto a partir de agora, de acordo com essa tese do Rogério Favretto. E aí, além de citar esse direito do cidadão de aguardar em liberdade, ele fala do direito político de privação de participação do processo democrático das eleições
nacionais. Quer dizer, eu troquei as bolas, né? É o direito, era esse que eu estava me referindo, direito político de participação do processo democrático das eleições nacionais. Só que na pressa de soltar o Lula, é até um dado cômico dessa decisão do desembargador. Ele escreveu direito político de privação de participação do processo democrático. Ele inseriu essa palavra privação, que na verdade fez com que a frase dele tivesse o sentido oposto ao qual ele estava querendo, né? Como se ele alegasse que o Lula tem o direito político de privatização, de privação, perdão, da sua candidatura presidencial. Então é o único momento de sensatez, obviamente involuntária, da decisão dele, porque um presidiário tem mesmo de ser privado de fazer campanha em liberdade. Quer dizer, não dá para admitir isso. Então é absolutamente absurdo, pegou a gente de surpresa nesse domingo, mas não de surpresa no sentido de que a gente estivesse despreparado para articulações desse tipo e para decisões que lembram em muito aquela do Valdir Maranhão, no auge do processo de impeachment também, de interromper tudo que está acontecendo, mandar voltar para a Câmara, aquela coisa toda que gerou maior confusão, os petistas comemoraram e depois eles se deram mal porque aquela decisão foi derrubada. E eu espero que aconteça a mesma coisa nesse caso da decisão do desembargador Rogério Favretto. O Moro, evidentemente, já está reagindo a isso. O presidente do TRF4, se não me engano o nome dele é Carlos Thompson, né? Parece que está em contato com o Moro também, quer dizer, é contra a decisão, aparentemente, do próprio desembargador que a concedeu. A gente precisa ficar de olho, a equipe da Jovem Pan, como sempre, está aí em tempo real descrevendo e mostrando, né, a indignação, porque a gente mostra justificando, né, apontando as manobras retóricas, políticas que estão sendo usadas para encobrir esse ato que é eminentemente de favorecimento a um réu específico por ligação partidária, ideológica, eventualmente até amical, Thiago. Tá certo, Felipe. Olha, você volta já com outras informações, mas atenção, nós temos já a informação de que o desembargador, relator do caso do ex-presidente Lula no TRF4, João Pedro Gebran Neto, já está divulgando um despacho que revoga a liminar. E tem um trecho desse despacho que diz o seguinte: assim, para evitar maior tumulto para a tramitação deste habeas corpus, até porque a decisão proferida em caráter de plantão poderia ser revista por mim, desembargador João Pedro Gebran Neto, juiz natural para esse processo, em qualquer momento, determino que a autoridade coautora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8ª turma. Portanto, professor Vila, sim, essa é a decisão. O TRF4, depois do que fez o desembargador Rogério Favretto, vem o relator, que foi convocado, João Pedro Gebran Neto, sim, que não concede a liminar, derruba teoricamente a liminar. Não é isso, professor? Agora o plantonista, né, que foi tudo montado, eles esperaram, é importante sempre relembrar, que o plantonista fosse um militante do PT, o Favretto, que foi do PT, foi indicado pelo TRF da 4ª Região. A indicação foi de José Dirceu, um presidiário, que está solto, isso é só no Brasil, condenado a 30 anos de prisão, mas foi nomeado pela Dilma. Ele é um militante do PT e toda a sua atuação à frente de uma das turmas do TRF da 4ª Região, ele faz parte de uma das turmas, foi com um militante do PT. Então esperaram que ele tivesse de plantão, combinado com os advogados do PT. Foi uma combinação. Isso, volto a dizer, não é a primeira vez que ocorre. Eu lembrei do dia 2 de agosto de 2012, na ação penal 470, Márcio Tomás Bastos, advogado de um dos réus da ação penal 470, o senhor Salgado, diretor do Banco Rural, entrou com uma questão de ordem. Eu assisti a sessão e isso está no meu livro sobre o mensalão. Ele entrou com uma questão de ordem. O que é uma questão de ordem? É um advogado que se dirige à tribuna e pede um esclarecimento sobre uma determinada questão. É uma questão de improviso, portanto. O que aconteceu? Ricardo Lewandowski, que era o revisor, não o relator era Joaquim Barbosa, era o revisor da ação penal, respondeu de improviso. Sabe qual foi o improviso? Você que nos assiste e nos ouve, é um texto escrito, portanto, de 80 páginas. Ou seja, Lewandowski estava combinado com Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça do Lula, quando Lewandowski chegou ao Supremo, não pelos seus métodos jurídicos. Daí que eu o chamo, e quem conhece São Bernardo do Campo sabe, de jurista da Rota do Franco Opulenta, que ele foi designado no restaurante São Judas Tadeu, que não existe mais. Voltando agora à questão. Eles fizeram a mesma manobra agora.
Esperaram que fosse o plantão de um petista e entraram com o pedido combinado. Ninguém dá um despacho de 30 páginas, assim, na hora. Isso aí estava pronto, tudo acertado, mas... Agora, pela notícia até dado há minutos atrás, agora... Demos em cima do fato, viu, professor? Em cima do fato, né? O responsável, o relator na 8ª turma do TRF da 4ª Região, desembargador Gebran Neto, derrubou a liminar concedida por Rogério Favretto. Ou seja, tudo indica, mas temos de ficar atentos, que a manobra petista fracassou. Mas nós estamos tratando com criminosos. E mais do que criminosos, são criminosos que têm aliados no interior do aparelho de Estado. E isso é o mais importante. Dentro do Executivo, e independe de quem será eleito em outubro, e dentro do Judiciário. Gente que está lá a serviço do PT, não a serviço da Justiça. Então temos ainda hoje, portanto, de ficarmos atentos. Vamos ver a repercussão, o que vai acontecer após esse despacho de Gebran Neto, desembargador da 8ª turma, volta a dizer, do TRF da 4ª Região, caçando, vamos dizer assim, derrubando a liminar concedida pelo petista, que vulgarmente é chamado de desembargador, mas é um petista, o senhor Rogério Favretto. Bom, tá certo. Agora são 2h26, o Felipe Moura Brasil continua conosco. Felipe, já para você comentar essa informação que nós demos praticamente em primeira mão, dizendo que o desembargador relator João Pedro Gebran Neto decidiu manter Lula preso, não aceitar a liminar, não determinar que essa liminar fosse cumprida. Diga, Felipe. Claro, Tiago. Felizmente, João Pedro Gebran Neto mostra a coerência, a sensatez que ele tem tido em todas as decisões no TRF4. Ele que é o revisor ali das decisões tomadas pelo Sérgio Moro, o relator dos processos. Ele está fazendo muito bem. Os petistas, obviamente, vão usar essa decisão do Favretto, como eles usam as dos seus indicados no Supremo Tribunal Federal, para confrontar com todas as outras decisões do Poder Judiciário. Então, eles pegam os trechos do Toffoli, os trechos do Ricardo Lewandowski e tentam jogar na cara do resto do Supremo para mostrar o Lula como um injustiçado. Agora vai dizer que houve uma decisão legal, legítima, constitucional do Rogério Favretto, evidentemente não citando talvez o próprio nome do desembargador para dar um aspecto mais legítimo, e vão dizer que houve uma grande correria dos membros da elite que não quer a volta dos pobres aos aeroportos do país, não quer a volta do Lula ao poder, todo esse discurso populista demagogo. Guilherme Boulos, por exemplo, já escreveu o seguinte no Twitter: Moro, que está de férias, saiu de tanguinha da praia para escrever num papel de pão uma ordem para manter o Lula preso. Então eles vão fazer esse tipo de deboche, mas é uma situação bastante parecida do processo de impeachment, como eu comparei agora há pouco, aquela decisão do Valdir Maranhão, em que os petistas gravaram vídeos celebrando Lindbergh Farias, a Gleisi Hoffmann, a Dilma naquele momento para eles estava salva. Agora houve também algumas gravações aí na internet e depois talvez a gente que faça graça novamente em cima deles. Eles comemoraram, mas felizmente ainda há juiz, ainda há desembargadores que atuam de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, de acordo com as suas competências, e não como esse Rogério Favretto, um militante petista, que era filiado ao Partido dos Trabalhadores. E eu li absolutamente indignado, toda a decisão dele é simplesmente a repercussão de todas as narrativas políticas do PT. Ele justifica o recurso, ele coloca como fato novo a pré-candidatura do Lula. E ele usa a pré-candidatura para justificar não só o recurso, como a liberdade do criminoso. Quer dizer, ele tem o direito político de ser candidato, direito político, o direito de ir e vir para fazer campanha, não pode ficar preso. E aí ele cita ministros como o próprio Toffoli, ele cita o Celso de Mello, que era a favor, que era contra, aliás, a prisão em segunda instância. Então ele cita ministros que foram votos vencidos na decisão do plenário de 2016 do STF de autorizar que todos os tribunais do país de segunda instância mandassem prender os criminosos que eles condenaram. Então, felizmente, o Gebran tomou essa atitude, felizmente o juiz Sérgio Moro estava ligado, e essa decisão absurda, grotesca, vai entrar para a história como mais um motivo de vergonha, mais um
um desses casos que a gente analisa aqui e acaba fazendo zoeira depois, mas que obviamente gera uma preocupação com toda essa insegurança jurídica pelo fato de partidos políticos terem membros infiltrados no Poder Judiciário brasileiro, prontos para favorecerem aqueles que cometem crime, aqueles correligionários que cometem crimes.